Pessoal, para concluir os comentários do nosso simulado, vamos passar à questão de número 35, que versa sobre o Labeling Approach. Essa teoria, pessoal, preconiza que o indivíduo, ao ser submetido à resposta estatal ao cometimento de um crime, em outras palavras, ao ser preso, sofre uma série de cerimônias degradantes, como, por exemplo, o corte de cabelo, a perda do chamamento pelo seu próprio nome, e até mesmo violências de ordem física, sexual, psicológica. E aí a teoria do Labeling Approach afirma que essas cerimônias degradantes acabam por fazer incorporar no indivíduo um rótulo de criminoso. E esse indivíduo, ao ser recolocado em liberdade, com esse rótulo que nele foi inserido, tende a se comportar conforme aquela imagem que foi nele imposta. Por isso que se diz que a teoria do Labeling Approach é a teoria da profecia autorrealizável, porque esse indivíduo, ao ser preso, muitas vezes não tinha envolvimento com a criminalidade. Ocorre que, por conta destas cerimônias degradantes e da natural estigmatização que sofre o indivíduo que tem um histórico criminal, daí essa profecia, essa imagem que foi inserida nele vai se realizar no momento em que a pessoa for posta em liberdade. Daí por isso que se diz que a teoria do Labeling Approach aponta a tal da desviação secundária. A desviação secundária seria justamente aquele comportamento criminoso do indivíduo que somente foi praticado como consequência do rótulo que nele foi inserido, ok? Já a desviação primária, não. É o crime inicial, aquele crime que deu origem à prisão inicial do indivíduo. A teoria do Labeling Approach não aprofunda das causas dessa desviação primária. Diz que é multifatorial, ou seja, pode ter uma série de razões para o indivíduo que não tem envolvimento com o crime vir a cometê-lo. Agora, a desviação secundária, não. Para a teoria do Labeling Approach, é justamente a consequência deste processo de estigmatização ao qual é submetido o indivíduo encarcerado. Ok? Então, tem como consequência, a desviação secundária é consequência direta desta rotulação a qual é submetido o indivíduo. Então, feitas essas considerações, vamos aqui passar a analisar os itens e aprofundar um pouco mais na teoria. O item A diz o seguinte: o Labeling Approach estuda o caráter seletivo do direito penal, bem como o processo por meio do qual alguém é definido como criminoso e o impacto que isso tem sobre a desviação secundária. Pessoal, a única parte incorreta desse item é a inicial. Por quê? Porque o Labeling Approach não aprofunda no estudo do caráter seletivo do direito penal. Justamente por isso que o Labeling Approach não integra a criminologia crítica. O que o Labeling Approach tem como seu objeto de estudo é o processo por meio do qual alguém é definido criminoso e o impacto que isso tem sobre a desviação secundária. Okay? Então, o Labeling Approach estuda o processo de inserção do indivíduo de um rótulo de que ele é criminoso e estuda também quais são as consequências desta rotulação no comportamento posterior do indivíduo. Mas o Labeling Approach não estuda as razões pelas quais determinadas condutas são punidas de forma mais rigorosa do que outras, enfim. O Labeling Approach não estuda se o direito penal é ou não é um instrumento de dominação de classes, enfim, o Labeling Approach não adentra no objeto de estudo da criminologia crítica, razão pela qual este item é incorreto. O item B diz o seguinte: o Labeling Approach elaborou o conceito de desviação secundária, que se confunde com o de reincidência. Pessoal, eu expliquei que desviação secundária é o comportamento criminoso do indivíduo que foi influenciado pela inserção do rótulo de criminoso. Então, esse conceito é diferente do de reincidência. Então, a desviação secundária não se confunde com o conceito de reincidência. Reincidência é meramente o cometimento de um crime depois do trânsito julgado de sentença condenatória por crime anterior, o que não se equipara ao conceito de desviação secundária. Item C. O Labeling Approach pode ser considerado uma teoria de médio alcance. Pessoal, o item correto. E essa teoria é do Alessandro Barata, que diz o seguinte: o Labeling Approach, como não adentra no estudo do caráter seletivo do direito penal, como o Labeling Approach não tem uma visão crítica da persecução penal, daí pode ser justamente considerada a teoria de médio alcance. E também é justamente por isso, como dito, que o Labeling Approach não integra a criminologia crítica. O Labeling Approach estuda
a reação do Estado ao cometimento de um crime. Mas o Labeling Approach não aprofunda de forma crítica acerca dos fatores que fundamentam a persecução do Estado. Não aprofunda nos motivos que levam o legislativo e o judiciário a se comportarem da forma como se comportam, tendo uma visão muito mais rigorosa com os crimes cometidos pela população mais vulnerável e uma visão muito mais branda em relação aos crimes cometidos pelas classes mais abastadas. O Labeling Approach não tem essa visão, por isso que é tido como uma teoria de médio alcance. O item D diz, o Labeling Approach integra a criminologia crítica. Também acabei de falar, né, que não integra, justamente por isso é tido como uma teoria de médio alcance. O item E diz o seguinte, o Labeling Approach reconhece que o processo de criminalização é orientado pelos princípios da intervenção mínima e fragmentariedade, sendo que os bens jurídicos tutelados pelas normas penais são aqueles mais caros à coletividade. Não, né, pessoal? O Labeling Approach não aprofunda na criminologia crítica, mas também não reconhece que a criminalização é orientada pela intervenção mínima, enfim, tudo que foi dito pelo item. O Labeling Approach simplesmente ignora essa fase inicial do processo de criminalização, concentrando seus estudos na reação do Estado ao crime que foi cometido. Ok, pessoal? Então, item correto, item C. Feitas essas considerações, encerro aqui os comentários das questões de direito penal. Espero que vocês tenham gostado e, em caso de dúvidas, permaneçam à disposição. Forte abraço a todos.